Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Josiane Duarte, eu faço parte do Núcleo das Mulheres Empreendedoras da cidade do Rio Grande e hoje nós estamos aqui com mais um episódio do nosso Pod Salto, esse podcast que a gente criou para informar todas as empreendedoras, as pessoas que são interessadas em saberem um pouco mais sobre como é que funciona o núcleo, o que ele faz e também um pouquinho mais de nós. E hoje eu estou com duas convidadas, a Lu Garcia, que é empresária e também estudante de biomedicina, e a Ju Oliveira, que é engenheira civil. Ju, seja bem-vinda. Obrigado. Te apresenta um pouquinho para as pessoas, fala um pouquinho quem é a Juscelia. Eu sou engenheira civil, tá? Juscelia Oliveira, engenheira civil. Já sou formada há quase 25 anos, então estou fazendo bodas de prata na engenharia, tá? E trabalho nessa área todos esses anos. Sou casada, tenho 2 filhos, enfim, estou no núcleo também todo esse ano, que vim para agregar e trazer a minha colaboração para o grupo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Ju, sobre as suas curiosidades. E a Lu, fala um pouquinho então sobre a tua empresa, o que tu trabalha, Lu? Bom, eu sou rio-grandina, sou da cidade de Rio Grande e em 2007 comecei a empreender, abri uma loja na cidade de Rio Grande, uma loja para um público diferenciado, né, com o nome de Luma da Gospel. E acho que sou empreendedora na realidade desde que nasci, né, não quando abri a loja. E recentemente, como uma boa empreendedora, a gente tem que estar sempre se reinventando, né, para ficar atualizada no mercado de trabalho. Eu comecei, além de outras formações, a minha última agora, eu comecei a estudar biomedicina para migrar para a área da estética também, que é uma área que me fascinou ao longo dessa minha jornada de empresária. E eu vi aí uma oportunidade como empreendedora de aumentar o meu nicho. Bom, estamos com duas convidadas hoje com nichos bem diferentes, né? Uma engenheira civil, a outra da parte de roupas, de biomedicina também. Mas eu tenho certeza que os nossos assuntos acabam se interligando, né? Porque a gente faz parte do núcleo, são nichos diferentes também que nós temos aqui. E Juscelia, me conta um pouquinho sobre o teu início, como é que foi? Porque a gente sabe que há um tempo atrás, tipo 25 anos atrás, eram mais homens, né? Engenheiros. Como é que foi o teu início nessa tua carreira como engenheira civil? Na verdade, desde a faculdade, eram pouquíssimas mulheres, por mais que tivéssemos assim, professores mulheres, professoras mulheres, coordenadoras mulheres, mas eram assim, elas estavam se destacando. E na faculdade tinha turmas assim que eu era a única mulher na sala de aula. Então foram poucas mulheres na formatura e claro que com esse tempo todo a gente vem ganhando espaço, né? Ganhando espaço. Mas eu já perdi, no início da profissão, eu já perdi serviços porque eu era mulher. E aí o cliente, não, mulher eu não quero. Né? Dava mais possibilidades porque achava que o homem tinha mais competência. E nem faz tanto tempo isso, né? Não, 25 anos tempo. Não é tanto assim. Depois a gente foi ganhando espaço e hoje, com certeza, a gente consegue ganhar cliente por ser mulher, porque a mulher tem aquela delicadeza, tem um atendimento melhor, um cuidado melhor em algumas posições, então conseguimos ganhar cliente por ser mulher, mesmo estando nessa área. E profissionalmente dentro de uma obra, por exemplo, nunca tive problema, nunca. Eles às vezes queriam testar, vou testar, sabe, saber se essa engenheira sabe mesmo. O conhecimento. O conhecimento, e aí eles davam, mas se não, assim, sempre tive muito contato muito bom com os empreiteiros, com o pessoal da obra, com o servente, sempre tive uma educação muito grande por parte deles, e um respeito muito grande por parte deles. Isso sempre tive. Sim. Sempre. Porque o que te levou a escolher essa profissão? Engenheiro civil? Tem alguém na família? Já vinha assim, meu pai já trabalhava com essa parte de obras, ele trabalhava com obras grandes, com linhas férreas, com obras grandes, veio dessa parte e eu escolhi, estava meio que, vamos escolher o que fazer e realmente assim, hoje, de coração, é a minha profissão e eu tentei, na época da faculdade, migrar para outra faculdade. Profissionalmente, eu sou corretora de imóveis também, trabalhei com isso muitos anos, até que teve um momento que eu digo, não, eu sou engenheira, eu estudei para ser engenheira, então eu vou ser somente engenheira. Então, na verdade, eu retornei para engenharia, digo, não, eu sou engenheira de coração, de profissão, de formação,
então vou trabalhar como engenheira civil. E hoje eu me destaco no sentido de me realizo profissionalmente, mesmo com todos esses anos, como engenheira civil. Ai, que maravilha. E Lu, por que tu resolvesse então abrir o teu comércio? Qual foi a necessidade que tu sentiu numa loja específica para moda gospel, né? Que é o teu primeiro investimento. Investimento, né? Bom, eu na realidade venho de uma família humilde, sem muita escolaridade, né? Meu pai é soldador e a minha mãe é do lar, né? Abriu a mão da carreira profissional dela para criar os filhos, né? Quando nasceu meu irmão mais velho. Então, eles não tinham muita base para passar para nós sobre profissional, né? Profissional. A minha mãe sempre dizia, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. E eu fui seguindo esse conselho, mas não sabia muito o que fazer, né? No meu tempo, não é tanto tempo assim, né? Mas era um pouco diferente, né? A gente não tinha muito... Hoje esse incentivo, a gente pesquisa na internet, qual é a profissão que está pagando mais, qual é aquela que eu me identifico, isso não tinha no meu tempo lá de juventude, né? Ou pelo menos no meu círculo de amizade não tinha isso, né? Porque eram pessoas mais simples. Então eu comecei a empreender por necessidade, é aquele empreendedorismo por necessidade. Eu me vi numa fase da minha vida que eu tive um problema de saúde e eu tive a minha renda assim caindo pela metade. Como a minha mãe criou, né, 3 filhos vendendo roupa, eu pensei, eu vou complementar a minha renda vendendo roupa também. E como a gente já tem aquele tino de empreendedorismo, né, as coisas evoluíram um pouquinho mais, eu pensei, o que eu vou abrir? Que tipo de venda de roupa eu vou fazer? Comecei a vender na sacola, começou a dar certo, e aí eu pensei em abrir uma loja. Bom, o que eu pensei? Se eu abrir uma loja confecção, eu vou ter todos os meus concorrentes na volta, que já estão bem estabelecidos com mercadoria, e eu não vou ser diferente, eu vou ser só mais uma dentro da cidade de Rio Grande. Então, a minha ideia realmente era trazer como o meu público era um público gospel, eu sou evangélica, pertenço a uma igreja, então assim, eu quero trazer, os meus clientes eram esse perfil, né? Então, eu quero trazer uma roupa diferenciada, para mostrar para o meu cliente que precisa de uma roupa mais recatada, que ele pode vestir bem, moderno, atual e ao mesmo tempo recatado. Hoje isso não é problema, hoje isso é bem fácil de tu encontrar, mas em 97, quando eu abri a loja, isso era muito difícil. Quando tu pensava numa saia, ou era uma mini saia, que era a moda atual, ou então era uma saia muito assenhorada. Então eu quis trazer essa proposta e assim eu ia me diferenciar dentro da cidade de Rio Grande, e foi dessa forma. Eu sou a única loja, né? Eu fui a primeira loja, teve mais outras lojas nesse segmento de moda gospel na cidade, mas a minha foi a primeira. Essas lojas não permaneceram e eu já estou há 17 anos no mercado, né? Então foi um início bem difícil, como a Juscelia falou. Eu acho que independente da profissão, por a gente ser mulher, tem alguns tabus, né, que acabam, Claro. Então, mas tu é nova, tu é dona da loja, agora eu não sou mais, né, nova, né, mas naquele tempo eu era, né, tu é dona de uma loja. Às vezes cheguei pessoas na loja, tive funcionárias, e quando me apresentaram como proprietária da loja, mas não pode, ela é tão nova, é mulher ainda, né? Então a gente encontra essas barreiras, né? Essa barreira do universo feminino, eu acho que em qualquer profissão. Sim, com certeza. Ainda bem que mudou bastante isso, né, meninas? Sim. Hoje em dia as mulheres podem fazer tanta coisa e a própria mídia tem trabalhado tanto nisso para poder mudar essa questão das mulheres poderem realmente fazer o que elas quiserem, né? E deixa eu só abrir um parênteses aqui, que na loja da Lu, não é só para quem é evangélico, gente, tem roupas maravilhosas lá. Tem uns blazers também, na verdade são para todo o público, Sim, né? Na realidade, Josi, o que aconteceu? Eu comecei com o público evangélico e hoje 80% do meu público não é evangélico. São pessoas às vezes que precisam de uma roupa mais recatada, um corretor de imóveis, uma advogada, que às vezes precisam de uma roupa um pouco mais recatada por causa que o ambiente precisa daquilo e ele não encontra. Claro que hoje a moda favoreceu bastante, né? Sim. Hoje a gente tem saia midi, a gente tem muita coisa diferente que tu encontra em todas as lojas, mas até um tempo atrás era só ali que tu encontrava. Porque eu tenho dificuldade, por exemplo, eu tenho que botar uma roupa, eu já tenho um corpo mais avantajado.
eu tenho que colocar uma roupa, eu não posso colocar uma roupa justa para ir para uma obra. Então sempre tem que ter uma roupa assim, mais larguinha, alguma coisa assim. Além de ser uma coisa mais resistente, também tem que ser mais largo. E aí não usa uma leg, não usa uma calça de brinha mais larguinha. Por quê? Porque eu não vou ir para uma obra com uma blusa justa, uma roupa justa. É semelhante a tu ir na igreja. Né? Ainda mais que eu vou estar lá em locais muito masculinos. 100% masculinos. Então eu tenho que ir com uma roupa realmente bem mais adequada, mais recatada. Literalmente trocasse o salto pela botina, né? Com certeza, a gente usa, esse salto não existe mais, né? Agora, claro que assim, ó, a gente faz muito trabalho fora da obra. Então, na obra a gente usa a botina, fora do trabalho, a gente já acostumou tanto a usar com aquele sapato que usa mais de qualquer baixinho. Maneira, em qualquer lugar, aquele sapato baixo, aquele mais delicado. E hoje o tênis, né? Também hoje o tênis está em alta, né? Para tudo que é lugar. No meu tempo de juventude, usar um tênis com saia era a última coisa que podia acontecer, né? Hoje não. Hoje é super bonito, combina. Claro que os tênis também estão diferentes, né? Hoje em dia a gente tem também diferente. Mas isso aí é a modernidade. Mas não posso ir de tênis para uma obra. Senão... Vou até fazer um comentário. Esses dias eu fui num aniversário de 15 anos, que é uma coisa muito rara, né? A gente participar, porque a gente não tem muitos amigos jovens, assim. E eu notei que a juventude é a maioria de tênis. Não. E na minha época, por exemplo, dos 15 anos que a gente participava, a maioria era salto social, né, bico fino e tal, que no meio da festa eu acabava tirando aquele sapato, mas era totalmente diferente. Casamentos, noivo, com padrinhos e noivos todos de tênis. E o tênis branco hoje é muito em moda também, né? Imagina na obra. Imagina um tênis branco, ficaria espetacular. Mas a gente acaba misturando um pouco as coisas. Mas já fui de calçado, que eu estraguei calçado assim, na primeira colocação, na primeira vez na obra eu estraguei calçado. Sim. Rasgar roupa? Quantas já rasguei? E o que, assim, na tua profissão, Ju, o que mais, assim, tu pode destacar para as mulheres que gostariam de seguir essa profissão? Claro que hoje a gente tem um número maior de estudantes de engenharia, mas tu hoje, o que tu destacaria, assim, na tua profissão, que é aquilo que realmente tu ama fazer, assim, que te leva hoje a ir para uma obra? É o atendimento ao cliente e a realização daquele sonho, porque todo mundo vai construir uma casa, vai realizar um sonho. E mesmo que eu vá regularizar uma casa que já esteja pronta, aquela pessoa quer regularizar para acertar a documentação dela, ela quer regularizar porque ela quer vender, então ela quer, o sonho dela continua porque ela vai vender aquela casa para comprar outra, sabe? Então é por aí, é a realização do sonho de ver aquela casa pronta, aquela casa bonita. Exatamente. Claro que na engenharia, no meu serviço, a gente tem que trabalhar em parcerias, né? Então, eu não faço o serviço de arquitetura ou o serviço de design. É um outro profissional que faz. Então, o deixar bonito, não, a gente deixa em pé. A minha engenharia, que eu digo assim, ó, eu deixo em pé. A minha obra não vai cair, a minha obra tem uma estrutura boa, eu trabalho com a estrutura. Mas a beleza, o delicado, é com outro profissional. Então, é a parceria de trabalhar com outros profissionais que vão fazer com que a casa fique bonita, as cores bonitas e aberturas e etc. Mas a estrutura pode deixar que a gente garante, né? Sim, exatamente. Isso é uma coisa muito importante da gente falar, né? Porque às vezes o barato sai caro. Quantas vezes a gente vê obras caindo no Brasil inteiro, no mundo inteiro, obras que caem. E às vezes é por falta disso, né? De uma pessoa que realmente seja competente, que saiba o que está fazendo. Então, e ainda tu falasse a questão dos sonhos. Quem é que não sonha em ter uma casa, né? E ela vai lá, ela fala a ideia dela inicial e aí quando tu consegue entregar aquilo que ela realmente queria, né? Era isso que eu queria. Porque a pior coisa é tu chegar numa obra e dizer, não era isso que eu estava querendo, a minha casa não era assim. E acontece muito assim, ó, muito tempo atrás, quando as pessoas iam fazer construção, elas contratavam o pedreiro que dava palpite. O banheiro aqui, a janela ali, a porta ali, o pedreiro dava palpite. Tu chegava na obra, era aquela tristeza, porque o pedreiro botou a ideia dele. Então, e a minha ideia já não é, porque eu não estudei para ser uma designer ou uma arquiteta, tu imagina a ideia do pedreiro. Ele até tem uma boa intenção, sim, mas a ideia dele... Então, por isso, de fazer parcerias para que a coisa... Eu digo para o cliente, como é que tu quer a tua casa? A casa tem que ser como tu quiser.
Ideia nós até damos, mas a casa tem que ser como... Quem vai morar na casa é tu. Tamanho da abertura, tamanho, a cor, o formato da casa, a fachada da casa é como tu quer. Não, e até questão Tu tem que assim, aceitar. às vezes as pessoas não se dão conta, por exemplo, da questão do sol, da luz, né? Tipo, tu vai fazer uma casa frente norte ou frente sul, o engenheiro que tem que, né, demonstrar pra pessoa que não, quem sabe se tu fizer de tal jeito, a luminosidade vai entrar com maior facilidade na casa. É né? nessa... Essa é a importância do profissional. Exatamente. Né? Mas às vezes a gente não pode impor pro cliente. Quem vai morar na casa... Essa semana eu tive um atendimento com um cliente e ela disse, mas eu queria isso. Então é como tu quer. Eu vou usar se vai estar dentro da lei ou não, se vai dar dentro das normas ou não. Mas é como tu quer. Se tu quer o banheiro na frente, o quarto na frente, é como tu quer. Quem vai morar ali é tu. Sim. Então, exatamente. E não é bem o que existia. Tá? Porque a pessoa fica eternamente, na minha casa eternamente, por que eu não mudei aquela janela de lugar e por que eu não mudei aquela porta de lugar? E aí tu fica eternamente ali. Sim. Então, a pessoa está gastando para isso. Então, uma das grandes considerações que temos que ter, além de realizar o sonho e ajudar o cliente a realizar o sonho dele, é trazer economia para ele. Exatamente. Porque o que acontece? A pessoa, quando vai construir, ela tem dinheiro. Não, nem sempre. A gente não sabe todo o sacrifício que a pessoa fez para construir, da onde ela está tirando aqueles recursos para construir. Então, o que a gente precisa? Ajudar o cliente a ter economia. Exatamente. Às vezes gastam uma coisa desnecessária. Exatamente. Né? Trazer aquela economia para o cliente. E a gente consegue trazer essa economia desde a fundação dele. Desde a documentação dele, da fundação dele, a gente traz aquela economia para ele. Porque o pedreiro vai lá, ou o empreiteiro que não tem essa especialidade, estudo, ele né? vai lá e bota qualquer coisa. E quando tu vê, a gente não vem... o engenheiro não é um serviço... Agora, claro, está mais facilitado, mas antigamente, porque o engenheiro é muito caro. Não, ele vem para trazer economia. Exatamente. A primeira economia que eu te trago em relação à estrutura da tua casa, tu já me pagou e sobrou dinheiro. Isso que a gente consegue levar para o cliente. Tu não estudasse por nada, né? Exatamente. Então a gente vem assim, vai trazer economia, não é porque o cliente, ele está construindo, ele tem dinheiro, não. Ele tem que terminar a obra para terminar o sonho dele e para terminar, conseguir te pagar, conseguir pagar o pedreiro e nem sempre o profissional e nem sempre era a ideia deles. Vamos gastar porque ele é rico. Não, e às Quantas vezes obras eu escutei isso? E na verdade a pessoa, eu penso como eu construindo. Porque nós precisamos trazer economia para o E cliente. às vezes acontece isso, né? As pessoas acabam gastando muito mais numa obra do que elas imaginavam. Porque Sempre. não tem um planejamento Sempre. e o aval de uma pessoa capacitada para isso, Com né? certeza. E Lu, me conta um pouquinho, o que o biomédico faz? Qual que é a tua ideia agora com essa tua nova profissão? Bom, eu estava ouvindo a Ju falar, né? E estava me lembrando como eu comecei, né? Que é vendedora. Na realidade, eu comecei como assistente de crédito, né, no comércio de Rio Grande e depois me tornei uma vendedora. E vendo ela falar, eu acho que independente da profissão que a gente vai assumir, que a gente vai ter ou levar para a vida, a gente tem que ser vendedora. Né? Ela já não vendeu uma casa para nós aqui? Ela já vendeu uma casa. Vendeu, né? o serviço dela, com então certeza. eu vejo isso na profissão. Às vezes a profissão de vendedora, é só uma vendedora. E a gente conhece, né, até no núcleo, né, pessoas, né, que são formadas, têm uma formação, né, e elas estão aqui às vezes porque não sabem vender o seu negócio, não é um questionamento? Exatamente. Então uma dica que eu deixo para todo mundo, assim, o que eu pensei, Luciana, quando me deram a oportunidade de ser uma assistente de crédito. Se eu vou ser uma assistente de crédito, eu tenho que ser a melhor assistente de crédito. Se foi me oferecido para vender um produto no crédito, né? E eu tenho que ser a melhor vendedora desse produto. E assim que eu acabei me destacando e indo para as vendas. E eu vejo isso muito ao longo da minha profissão, o quanto a gente precisa saber vender o nosso negócio, saber vender aquilo que a gente faz. Como a Juscelia falou, a gente trabalha com realizações de sonhos, né? E como que eu acabei chegando, né, nessa profissão de biomédica? Justamente por isso, por entender que eu queria trabalhar com algo que realmente o cliente saísse assim, realizado, que ele estivesse realizando um sonho. Isso nas roupas eu vejo. Então a cliente às vezes chegava lá meio tristinha, né, querendo uma roupa, nunca serve nada. E quando ela sai com a roupa certa, ela sai ali parece que transformada, né? Depois eu comecei a empreender, que eu também tenho uma equipe de mais de 8.000 pessoas
do Café Marita, que Isso. trabalha com saúde, beleza, emagrecimento, e eu via os dois lados da moeda. As pessoas empreendendo e querendo ter sucesso nas vendas dos seus produtos e pessoas que queriam consumir o produto e ter sucesso e resultado naquilo que elas estavam consumindo, né? Então eu comecei assim, eu descobri que realmente eu amo trabalhar com pessoas, né? Que eu gosto de trabalhar com pessoas. Na realidade, a minha primeira ideia de profissão seria medicina, né? Quando eu casei, eu estava fazendo cursinho e depois de casada continuei fazendo cursinho, mas por não ter essa informação, depois de casada é complicado tu conseguir, né? E eu ainda passei por um período de 6 anos que meu marido teve um problema de saúde, tanto eu como ele, a gente abriu mão da carreira profissional e ficamos 6 anos em função de hospital. E ali dentro eu também vi essa necessidade de como era diferente uma enfermeira, um médico que gostava daquilo que fazia e aquele que não gostava, né? Isso é tão importante. E é muito diferente. Então procure a profissão que você gosta e se desenvolva ao máximo naquilo dali, né? Porque aí fala com amor, como a Ju tá falando aqui, como tu estás entrevistando a gente por formação já e como eu tenho feito as minhas coisas, né? Então eu me formei em técnico de enfermagem nesse meio tempo, sou instrumentadora cirúrgica também, só que larguei a parte da saúde, né? E porque realmente Rio Grande paga um pouco nesta área, né? E eu com a loja ganhava mais, então foquei na loja. E agora faz 4 anos, né, que eu decidi a voltar para a área da saúde e comecei a faculdade de biomedicina. Quanto tempo tem de faculdade? Vai fechar 4 anos agora, no início do ano. Formar? Eu me formo no meio do ano que vem. Então temos Em festa. junho do ano que vem temos festas de formatura, né? Que legal. Não digo se tudo dá certo, porque vai dar certo. Dar certo, Claro, já então, quero. em junho do ano que vem vou estar me formando. Então, ao longo desse tempo, o que eu identifiquei? Como que eu posso crescer dentro da minha carreira? A gente sabe que o comércio de roupa, ele está crescendo muito no digital, né? Então, tu tem que ter esse perfil do digital. Não gosto muito dessa parte. Acho que se eu tiver que fazer uma live de roupa, eu não gosto nem de assistir e nem de fazer. Então, assim, eu tenho essa dificuldade minha, né? E ao longo desse tempo, trabalhando com clientes, vendo pacientes, trabalhando no Marita com beleza, e eu identifiquei que seria um campo que eu poderia migrar. E eu comecei a faculdade de biomedicina. Na realidade, eu comecei com 40, aí eu pensei, eu vou me formar com quase 45, eu vou estar muito velha já para isso. E aí o meu esposo, não sei, mais uma faculdade tu vai fazer, eu também sou formada em marketing, né? E assim, mais uma faculdade tu vai fazer, mais tempo fora de casa, né? Não, eu vou fazer. Eu acredito assim, se é para fazer, tem que ser bem feito, tá? Tu tem que te doar, tu tem que ser a melhor. Se tu vende salgadinho, tu tem que ser a melhor confeiteira, a melhor produção de salgadinho, tem que ser o teu. Claro que nem sempre a gente consegue o melhor, mas a gente tem que se doar para ser o melhor. Se é para ser um engenheiro, que seja o melhor. Se é para se destacar, se é para ser uma mulher que fala de negócios, que tu seja a melhor mulher. E eu vou ser a melhor biomédica de Rio Grande do Sul, do Brasil. Então a gente vai por aí. E a biomedicina, ela abre, assim, mais de 35 campos, tá? Na área de biomedicina. Na realidade, tu tem uma formação de biomedicina, eu vou sair formada em análises clínicas, mas depois eu posso ir fazendo as minhas especializações. Eu quero me tornar uma biomédica esteta, né? Dentro desse período que a gente foi vendo algumas profissões, né? Eu me apaixonei muito também pela parte de perícia médica. Foi uma coisa que me chamou bastante, né? Perícia judicial. Eu achei assim que se não fosse para ser uma biomédica esteta, eu gostaria de ser uma perita biomédica. Achei muito interessante. Análises clínicas, que é a minha formação, eu descobri que realmente não gosto. Eu realmente não gosto. Seria aquela coisa mesmo, que seria para ficar trancada no laboratório. Cadê as pessoas? Eu só vou mexer com vírus, com bactérias. A minha professora de laboratório, ela ama, né? Ela tem assim uma paixão pelos vírus dela, pelas bactérias, pelo cheiro de tudo aquilo que não cheira, tá? Ele fede um pouco, tá? Mas ela diz que é perfume, para ela é perfume. Ai, meu Deus. Então realmente tem que gostar. Eu gosto muito de pessoas, então eu já identifiquei que não seria essa área, não seria legal. E por mais que a gente busque o
retorno financeiro, sempre não tem coisa melhor do que tu ver um cliente satisfeito, né? Exatamente. Isso não tem Exatamente. dinheiro no mundo que pague. Aquele cliente que recebeu a casa dele do jeito que ele sonhava. Receber a documentação. Aquele que saiu de lá Sai com a com pele aquela bem roupa, bonitinha, exatamente, com uma roupa pele bem bonita. linda. Não tem dinheiro que pague Exatamente. isso. A gente parece que é muito mais... O retorno é muito maior do que o próprio dinheiro. Claro que a gente precisa do dinheiro também, né? Mas isso um retorno é muito maior, né? Com certeza. Resolver os problemas do cliente, a situação dele. Porque às vezes o cliente vem, independente de for ele vai construir ou não, o engenheiro civil traz uma vasta também, uma vasta documentação que a gente pode fazer. E trazer para o cliente resolver o problema dele, entregar a documentação dele, realmente assim, ó, e saber o que a gente está fazendo o certo, realmente é uma satisfação que dinheiro nenhum paga. Exatamente, às vezes assim, ó, até pela agilidade, né? Porque a gente vê as pessoas às vezes numa morosidade horrorosa para conseguir. Eu lembro que agora há pouco mesmo eu precisava fazer uma alteração no meu CNPJ e a minha contadora levou 2 dias. Eu achei aquilo assim uma coisa maravilhosa. Ela Porque antes sabia os o outros caminho. levavam 15, 20 Sim. dias. E às vezes é isso, né? Tu sabe o caminho, tu vai diretamente à fonte e quanto tu vai poupar de tempo para esse cliente, né? Não, é o que a Lu estava dizendo, saber fazer. E sabendo fazer, você é melhor, ou procurar me especializar e ser a melhor para resolver os problemas. Sim. Porque, tipo, mas por que eu não te encontrei antes? Porque essa é minha praia, eu sei fazer isso. Sim. Então eu sei fazer, eu sei resolver. Se eu não sei, vamos atrás, né? Com certeza. Porque a gente conhece aonde ir para saber resolver o problema do cliente. Isso realmente, o dinheiro nenhum paga. Hoje o teu maior número de clientes seria o quê? Regularização de obras? Isso, na verdade, assim, ó, eu estou hoje regularizando obras, que eu vou te dizer que é mais de 50% do meu trabalho, e também me especializando, tá? Fica pro pessoal também que eu estou me especializando em INSS obra, regularização dos imóveis junto à Receita Federal. O que é isso? Todas as pessoas que vão regularizar seus imóveis ou vão construir, elas precisam passar pela regularização dentro da Receita Federal. Todo mundo precisa. E aí o pessoal vai atrás. Quem faz isso? Poucos fazem. Tanto que eu trabalho em parceria com outros colegas, engenheiros, arquitetos, corretores, contadores. Trabalhamos por quê? Porque aparece para eles isso, os outros colegas têm que resolver o problema deles, dos clientes dele, e a Juscelia faz isso. A Juscelia hoje está se especializando em regularizar imóveis junto à Receita Federal, porque todo mundo tem que fazer. Sim. Aí todo mundo tem que pagar o tal INSS de obra. Então, a gente está se especializando, né? Tem que estudar muito, tem que trabalhar muito, estudar muito, porque cada caso é um caso, Nem mas sabia eu que estou... existia isso. Não é uma migração, Aham. porque na verdade a gente trabalha em conjunto. É Eu pego a obra desde o início e finalizo ela entregando o documento para o cliente, ou também faço isso só na regularização, que entrego também a documentação do cliente pronta, porque o cliente tem pressa, tem que vender a casa, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer inventário e etc., por várias questões. Ou eu faço isso para colegas. O colega tem a documentação do cliente, da prefeitura, olha, tem que finalizar, deixa comigo que eu finalizo. E passa o cliente para mim e eu finalizo essa parte. Então, estou nessa especialização de regularização de imóveis. Deixa eu te fazer uma pergunta agora que é uma curiosidade minha, né? Eu adoro assistir esses programas de reforma de casa e tudo mais, né? Eu acho maravilhoso Quem não aquilo. gosta, né? Mas é óbvio que a estrutura que se tem hoje, por exemplo, nos Estados Unidos e Europa, é totalmente diferente da nossa, né? O que eles usam hoje lá não teria condições de se usar aqui no Brasil? Tipo steel frame, Sim, as casas sim, com a maioria de sim, madeira e tal. Não seria uma estrutura melhor e mais rápida aqui no Brasil? Mais limpa, Sim. na verdade, o steel frame, por exemplo, que está sendo instituído, trazendo para o Brasil, ainda é caro, se tu pensar Sim. numa... Eu já ia comparar. perguntar se é mais barato. Não, ou mais caro. é o dobro de preço, quase, sabe? Mas a obra é muito mais rápida. Mas ela é muito mais rápida, muito mais limpa. Muito mais limpa, tu não suja a obra, tu não tem tijolo, tu não tem reboco, areia. tu não tem quebra-quebra, tu não vai quebrar tijolo. Ela vem pronta, só montar. Não tem areia, brita, não tem isso. Então, claro, existe a tendência de realmente ela vir a ganhar bem mais Claro, é tudo muito novo trabalho. para nós aqui, né?
Sim, pouco isso Rio vai se Grande tem baratear pouquíssimas também. casas. Se for comparar, são pouquíssimas casas que são de outro material. Mas tem outros, mas tem, por exemplo, steel frame, que é estrutura de ferro, de alumínio, Aham. né? E tem que é de madeira. A estrutura interna é de madeira. Mas existe muito preconceito com as pessoas com casa de madeira. Sim. Sim. Hoje nós temos na Serra Gaúcha, eu estou pensando em estado, Uhum. Serra Gaúcha, as casas em madeira, Chalés, tudo. em chalés. Aqui nós temos a alvenaria por causa do vento, a alvenaria por causa do frio, esse tipo de coisa. Mas lá também, né? Eles têm frio e tem... Eles têm muito mais frio que nós, eles têm muito mais ventos do que nós, né? Por exemplo, falando em Estados Unidos, né? Sim, sim, E sim. lá é tudo, tu vê que é praticamente tudo de madeira as casas, né? É tudo de material de... Na verdade, são misturas de materiais, né? São Sim. misturas de materiais. Quando vai quebrar a casa, aquilo não é madeira. Na verdade, são outros materiais Sim. também, gesso Espuma, e etc. Vou contar Tem uma outros fofoquinha materiais. aqui, gente. A Ju tem uma filha que mora na Europa, né? Ela mora na Irlanda. Na Irlanda. E o que ela te traz, assim, ela troca de ideias contigo, falando sobre arquitetura, sobre como é que são as casas lá? São muito antigas, né? A arquitetura é muito antigas e os imóveis que eles moram, que ela mora em Dublin, é uma cidade muito antiga. Então, os imóveis oferecidos para eles locação. são imóveis muito antigos. Bem antigos, assim. E, claro, todos têm calefação, todos têm aquecimento. Bem diferente dos porque nossos agora, aqui, antigos sim, daqui, né? porque nós temos... eles estão no inverno, já começou o inverno e está nevando. O que era para nevar em janeiro, está nevando agora. Bah. Está nevando agora, então Bem está antes. muito frio. Aham. Então eles têm que ter um bom aquecimento dentro das casas. E claro que a vida deles é diferente lá, até mesmo por causa da temperatura, né? Mas não tem muita diferença. Mais a arquitetura, que é mais antiga, e os imóveis mais antigos. Mas como ela não trabalha, ela tinha mais conhecimento aqui, dessa área, porque ela tinha um curso técnico e ela também trabalhava junto comigo, então nós trabalhávamos em conjunto, então ela tinha mais essa ligação Sim, com, mais contato, né? com a nossa arquitetura e com a nossa construção. E lá não, lá é mais... ela não tem esse contato. Não tem esse contato com... E não pretende mais voltar, né? Não pretende mais voltar, não. Falei com ela agora há pouco, não pretende mais voltar. Na verdade, ela diz que é um retrocesso para a vida dela por morar num país bem mais desenvolvido, né? Com certeza. Bem mais desenvolvido. Mas, vamos deixar assim. Engraçado que a Juscelia falando sobre se tornar uma especialista, né? Como é bom a gente trazer essa pauta para a vida da gente, né? Ser especialista naquilo que tu faz. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer essa questão da faculdade de biomedicina, né? Eu disse assim, nossa, eu tenho que focar em alguma coisa. A gente sabe que hoje tem clínicas que atendem desde o rosto até o dedão do pé, né? Desde a pontinha do cabelo até o dedão do pé. Mas eu acho que profissionais que realmente fazem a diferença dentro do seu trabalho é aqueles que são especialistas. Que é muito bom tu dizer assim, eu vou procurar fulano porque ele é especialista naquilo que ele faz, ter né? responsabilidade, Exato. né? Tu sabe que aquela pessoa realmente domina aquele conhecimento, né? E eu quero me tornar uma especialista na parte de rosto, na parte de estética, que tem uma cadeira dentro da faculdade, da biomedicina, a gente vê tudo, rosto, corpo. Eu disse, não, eu quero me tornar referência em rosto. Então, quando eu terminar a faculdade, agora no meio do ano, eu já vou começar a fazer minhas pós-especializações só em rosto mesmo, para me tornar referência nessa área, tá? De correção, preenchimento, harmonização, porque aí realmente tu te torna uma especialista e referência naquilo que tu faz. Não, e bem ou mal, o nosso rosto é nosso cartão de visita, Sim, né? também. Se tu tens qualquer coisa diferente no teu rosto, a gente já não se sente tão bem, até pra autoestima da gente, né? Ela é bem importante. E tudo que a gente faz, não sei se a Juscelia vai concordar comigo, mas assim, tudo que a gente mulher faz, parece que a gente tem que sempre ter algo a mais, não é? Para provar a nossa credibilidade realmente. Eu me lembro que uma vez, deixa eu contar para vocês, eu estava num treinamento de desenvolvimento pessoal, né? E aí eu me lembro que uma das pessoas que estava dando treinamento e também estava na liderança era um homem, né? E ele disse assim naquele treinamento, a parte de negócios, e isso que ele era um dos instrutores, para ver a cultura que a gente pega, né? Ele disse, a parte de negócios assim, é para os homens.
o business, o negócio é para os homens. E as mulheres ficam com a parte da venda. E eu fiquei tão brava com aquilo, tão brava assim, achei que ele desmereceu tanto, né? E eu levantei e falei, por que essa diferença? Eu acho que se os homens não souberem vender o negócio deles, eles não vão ter negócio para começar. E se a gente já tem essa habilidade de negócio, a gente tem a capacidade de desenvolver também o business, né? Se a gente já tem essa capacidade da venda, né? A gente tem plenamente capacidade de desenvolver essa parte do negócio mesmo. Então, o que eu vejo é que a gente parece que sempre tem que estar provando algo mais, né? Tem um especialista em rosto, masculino e feminino, né? Eu tenho que me dar o plus a mais para eu realmente ser reconhecida naquela área, né? Ou então, como a Gisele falou, engenheiro. Agora não, agora as coisas estão mudando devagarinho. Graças a Deus. Mas né? Ainda tem, né? As pessoas que se é homem ou mulher escolhem por aquilo. Então a gente tem que estar sempre realmente buscando. E eu acho que esse buscar a mais para provar a nossa competência, eu acho muito saudável, porque é uma coisa que a gente se desenvolve. Eu sempre gostei, eu costumo dizer que eu gosto mais de ouvir críticas do que elogios, porque eu acho que as críticas elas te impulsionam, para mim pelo menos, para mim não me para, tem pessoas que paralisam, né? Eu não, se diz que não é capaz, aí eu vou lá e eu tenho que provar, então eu me mato, eu estudo, eu procuro e eu tenho que provar que realmente eu sou capaz. Então essas coisas acabam instigando a gente para ser melhor, né? Quem paralisa talvez tenha que trabalhar essa questão de realmente não paralisar com a fala negativa ou com a rejeição, né? Mas realmente mostrar que a gente veio realmente para dominar, né? Com certeza. Tu deu um exemplo, eu vou dar um exemplo. Semana passada um cliente me procurou, ele recebeu uma notificação da Receita Federal, um exemplo rapidinho. Ele recebeu uma notificação da Receita Federal e procurou o técnico dele, o engenheiro dele, que na época fez a documentação para ele. O rapaz não, na verdade ele fez o processo, nem cobrou nada dele, não, eu faço o processo para ti, R$28 mil. Aí alguém comentou com ele, um cliente meu comentou com ele, não, isso aí procura a Juscelia que ela vai te ajudar. E aí ele me procurou, demorei um pouquinho para atendê-lo, porque eu estava com problemas pessoais, demorei, quando eu cheguei, eu olhei a documentação dele, tudo, eu disse, não, tu não vai pagar nada. E ele, não, capaz, não, tu não vai pagar nada. Olha aqui, tu tem a documentação que prova. Ele, bem que me disseram para procurar a pessoa certa. Então, isso é a satisfação de saber que tu traz aquela economia muito grande para o cliente, vai trazer uma economia... Não, e ética também, né? Porque tu com segurança jurídica eu ia trazer para ele. E ele disse assim, tem certeza? Eu digo, tenho certeza, tu não vai pagar nada, eu vou zerar. E já estava o boleto pronto, a dívida já consolidada. E eu digo, não, eu vou zerar para ti, tu não vai pagar nada. E vou resolver isso para ti. Procurei a pessoa certa, digo, com certeza. Então, isso é a satisfação. Exatamente. Né? De trazer... E quantos clientes vão vir por causa dessa tua atitude, Quantos? né? Não, a gente sabe disso, que é indicação. Exatamente. Hoje a indicação, a propaganda, a indicação, e procura ela. Teve um casal que me procurou e eu disse, falei com ele anteontem. Tá, e quem me indicou? Foi a fulana. Não sabia quem era que me indicou. E ela disse que tu era melhor. Então, uma pessoa que eu não conheço, mas sabe, ela disse que tu era melhor, que tu ia saber resolver. E eu peguei o serviço de outro profissional, que já tinha dado orçamento. E não era pelo preço do orçamento. É porque, claro, eu mostrei que tinha uma linha... Embasamento. Tinha aquela linha ali para trabalhar, tinha para resolver, e que se eu não soubesse, eu ia perguntar. Eu digo assim, eu não tenho certeza, mas a gente vai perguntar. A gente vai na prefeitura e vai perguntar se dá ou não. Então, quer dizer, eu não dei a certeza que ia fazer. O outro profissional deu a certeza que ia fazer. Mas eu não dei a certeza que ia fazer. E o preço não foi melhor que o dele. Mas eu mostrei que, se eu não sei, eu vou perguntar. E dei toda uma explicação que o outro não tinha dado. Sobre o porquê de poder ou não resolver aquele problema. Eu fico feliz também quando eu recebo um cliente que diz isso pra mim, assim, ele diz de outra forma, né, mas fala assim, olha, eu já fiz limpeza em muitos lugares, mas como a tua eu nunca fiz. Então isso é reconhecimento, né, reconhecimento do trabalho da gente, isso é muito, muito importante.
Então tá. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Eu fico muito grata por essa nossa conversa. Ficou bem legal no fim, né? Porque a gente falou de tudo um pouco. Eu acho que as pessoas também precisam ter esses conhecimentos também das coisas, né? Ju, tu queres fazer tua consideração? Falar mais alguma coisa? Na verdade, eu quero só deixar, né, que a gente vai migrando, né, e trabalhando, se especializando, como a Lu disse. Então, assim, ó, eu estou hoje me especializando em INSS de obra, Receita Federal, que as pessoas, que engenheiros têm bastante, arquitetos têm bastante, mas essa parte não. Essa, especificamente para fazer esse serviço, somos pouquíssimos em Rio Grande que fizemos. Então, trabalhar nessa área de INSS de obra. Então, a Juscelia faz esse serviço e sabe fazer. Que maravilha. Lu? Eu estou grata por ter participado desse Pod Salto aqui, né, que é do Núcleo, e quero deixar uma mensagem para todo mundo que está assistindo, que eu acho que a melhor coisa que a gente, o lema que a gente tem que ter é resiliência, né? Seja lá qual for a tua profissão, tu tem que ser resiliente naquilo que tu faz, né? Porque ao longo da nossa carreira e da nossa trajetória, a gente não tem que desistir, a gente tem que se reinventar. Eu achei que estava tarde para me reinventar, né, aos 40 anos, mas estou super feliz e eu pude entender que o fato de não desistir nunca, embora que as coisas não estejam dando certo como eu desejaria, o sucesso ele vem. É só a gente realmente estar ali batalhando, se reinventando e não desistindo que as coisas vão acontecer. E agora, faz um mês mais ou menos, não faz um mês ainda, faz 25 dias mais ou menos, eu assumi uma clínica de estética que aí trabalha com depilação a laser, que é aqui no calçadão da cidade de Rio Grande, né? Que trabalha com criolipólise, com depilação a laser e vai ter eu ali dentro administrando e fazendo também a parte de limpeza de pele. Ai, que maravilha. Ótimo. Então, gente, muito obrigada por estarem conosco até este momento. Convido vocês a seguirem a nossa página no Instagram, né, o Núcleo das Mulheres Empreendedoras do Rio Grande, e compartilhem com os amigos, contem para os outros sobre o nosso Pod Salto, que a gente tem certeza que vocês podem contribuir também com sugestões, né? Podem sugerir novas pautas pra gente e a gente fica muito feliz por estar aqui com vocês. Um abraço bem grande e até o próximo episódio.